O profeta, ele anuncia que haverá um tempo em que nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão por causa da muita idade. Evidentemente, Zacarias estava se referindo àqueles dias em que nós não contamos mais os nossos anos. Tempos de vida eterna que nos aguardam, futuro longínquo, e para lá nós caminhamos, porque é promessa de Deus. A Bíblia mostra o processo de envelhecimento como algo normal, que se tem de viver naturalmente, inevitável e irreversível as condições crônicas e incapacitantes que frequentemente acompanham o envelhecer. Podem ser prevenidas ou retardadas, não só por intervenção médica, mas também por intervenções sociais, econômicas e ambientais. A Bíblia menciona a cegueira de Isaac, que sente a morte aproximar-se. Gênesis, capítulo 27, versículo 1. A fadiga de Moisés, renunciando prosseguir na sua missão, conforme Deuteronômio narra, no capítulo 31, verso 2. A decrepitude de Davi, incapaz de resolver ele mesmo o problema da sua sucessão. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Conquanto não sejam esquecidas as fraquezas e deficiências ou incapacidades da velhice, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. O aconselhamento dado por Salomão aos jovens, para que se lembrem de Deus nos dias da mocidade, nos dias em que temos forças para caminhar e servir da melhor maneira ao nosso Deus. Existe a certeza divina de seu cuidado com os idosos. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, eu vos criei, vos levarei sim, vos carregarei e vos livrarei. Isaías, capítulo 46, versículo 4. Freud nos dá o exemplo da bela flor, que dura apenas uma noite. Seu tempo de duração não a faz menos bela, mas provoca diferentes olhares e apreciações. Primeiro, não vale a pena admirá-lo, alguns dizem, pois logo pela manhã não estará mais aqui. Segundo, segunda corrente, deve ser admirada na capacidade humana máxima, porque justamente logo ela irá perecer. Também nas Escrituras, não obstante o olhar lúcido sobre as misérias reservadas ao ser humano no fim da sua existência, a vida é considerada o maior de todos os bens e permite todos os outros, e seu prolongamento como evidente sinal da bênção de Deus. Está escrito na Bíblia: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, versículos 14 a 15. É um desafio hoje continuar a viver abençoadamente na idade avançada, ser fonte jorrando boa água para os que precisarem beber, em nós saciando a sua sede de bons conselhos, amor, compreensão,
passando alegria, servindo de exemplo para quem ficar velho depois de nós e expandindo capacidades. Lendo o Velho Testamento, percebemos o quanto são valorizados os idosos, bem diferente do que ocorre em muitos países, principalmente no Brasil. Ser idoso no Brasil é ser descartado, a começar pelo desrespeito à Constituição e ao ECA, quanto à garantia de uma velhice digna e honrada, respeitando os direitos do idoso em diversas áreas, muito contribuíram e continuam contribuindo para o progresso do nosso país e do mundo. No Brasil, ser velho é diminuir seus rendimentos numa época em que falta energia física para suprir eventuais perdas. É pagar mais caro o plano de saúde quando se fica mais doente. É o Estado que se omite em satisfazer essa necessidade. É pagar mais caro serviços de cuidadores de idosos, serviços de fisioterapia, hidroterapia, RPG ou qualquer outro tipo de acompanhamento e assistência. Ser idoso é precisar de uma casa de abrigo, mas não poder utilizá-la porque os preços de tais casas são estratosféricos. Enfim, ser idoso é não poder sair à rua, pois corre o risco de ser atacado por pivete. Mas no Velho Testamento, os judeus, como os orientais em geral, tinham em alta estima a velhice. Coroa de honra são as cães, a qual se obtém no caminho da justiça. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Conselho de anciãos de Israel tinha grande significação. Convocados por Deus, cabia-lhes propagação dos ensinos e dos feitos do Senhor. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Êxodo, capítulo 3, versículo 16. Os anciãos são mais uma vez convocados juntamente com os sacerdotes e com Moisés. Isto implica preeminência. Depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Êxodo, capítulo 24, versículo 1. A importância dos propósitos de Deus é clara em relação aos idosos, isto é, aos anciãos, para ajudar o povo. Foram eles que ajudaram Moisés a conduzir o povo na orientação e no cuidado. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles o peso do povo, para que tu não leves só. Números capítulo 11, versos 16 a 17. Grandes seriam as dificuldades na peregrinação em direção à terra prometida. A sabedoria dos idosos seria fundamental para o sucesso dessa empreitada. Em nossos dias, desafios fabulosos exigem também que a força dos idosos entre em ação no apoio aos adultos em momentos de crise, na orientação a crianças e jovens, levando palavras de fé e esperança aos desalentados. Os idosos das igrejas de hoje podem ser os 70 que o Senhor necessita para concretizar seus propósitos no mundo contemporâneo. Os judeus consideram a longevidade como a suprema recompensa da virtude. Só pode envelhecer
promessa ao obediente. Como diz o texto sagrado: não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, qual ides passando o Jordão para possuir. Deuteronômio capítulo 32, versículos 47. Há nos anciãos um desejo de continuidade em servir e jamais de ociosidade. Agora, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmo 71, versículo 18. O ministério com os idosos da igreja deve oferecer oportunidades que possibilitem a integração de elementos positivos para a vivência desta nova etapa de vida. Vida esta abençoada por Deus. A velhice exige a obediência e respeito. Em Levítico capítulo 19, verso 32 está escrito: diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. No Novo Testamento, os anciãos têm também papel destacado. Posições oficiais eram atribuídas aos idosos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Lendo o livro de Atos, no capítulo 14, verso 23, encontramos: e havendo-lhes feito eleger em cada igreja e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E em discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, Paulo assim se expressa: de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos, isto é, os idosos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versos 17 a 21. O apóstolo Paulo, fazendo eco ao salmista no Salmo 92, 12 a 14, escreve na carta a Tito: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos. Tito, capítulo 2, versículos 2 a 4. O escritor Azevedo analisa assim estes textos: pessoas idosas podem ser notáveis conselheiras, amigas da juventude, para mostrar aos jovens a maneira correta de viver e os perigos a evitar no caminhar, como sua própria experiência lhes ensinou. Quanto às mulheres idosas, que bênçãos podem e devem ser: vida de piedade, dedicação ao Senhor, vida santa, uso prudente do falar, que não deve ser maldizente, moderação e boa educação no comer e beber, serem mestras do bem, do que é bom e edifica, dar apoio ao casamento das mulheres mais jovens, estimulando-lhes o amor aos maridos e filhos, dar apoio às mais jovens em como proceder no lar e em seu trabalho. Na igreja, os idosos têm grande potencial, especialmente no ministério da visitação, do aconselhamento, da integração com casais e no ministério da oração.
O Novo Testamento mostra a responsabilidade dos filhos e da família em relação aos idosos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, está escrito: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, se lê: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Sabemos, irmãos, que a sabedoria é companheira da velhice e a espiritualidade para idosos deveria ser incrementada na difícil meia-idade, pois é lá que encontramos a consciência de mortalidade social e física. Ocorrem perdas sofridas de parentes e amigos através da morte. O idoso pode sentir a perda do seu valor ao afastar-se do trabalho. Esses eventos transformam-se em oportunidades para crescimento, uma espécie de crescimento pela diminuição. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria, palavras registradas no livro de Jó, capítulo 32, versículo 7. Em certo sentido, a velhice é a época da sabedoria, fruto da experiência, porque o tempo é um grande mestre. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: como aconselhais vós que eu responda a este povo? 1 Reis, capítulo 12, versículo 6. Esta pergunta surge porque os reis e os governadores sabiam da sabedoria dos anciãos e como Deus os usava, os ungia. Neste caso particular, todos sabemos o que aconteceu ao rei por não ouvir os conselhos dos idosos. Pela sabedoria alcançada, por experiências acumuladas, foram dadas aos idosos funções de liderança e autoridade, como aconteceu com Caleb, registrado em Josué, capítulo 14, versos de 10 a 11. Agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. É bom observar que a longevidade só vale a pena se vivida com propósitos definidos de servir ao Senhor. No templo de Jerusalém, Maria e José, que levaram Jesus para oferecê-lo ao Senhor, encontraram o velho Simeão, que longo tempo esperava o Messias, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2, versos 26. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Simeão e Ana tiveram sua vida prolongada para que pudessem presenciar o cumprimento das promessas de redenção da humanidade com a chegada do Filho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Especialistas da área geriátrica incentivam idosos a desempenharem atividades variadas em sua vida ativa para que assim possam ter possibilidades de opções ao se aposentarem, a fim de que voltem a conjugar
e praticar uma infinidade de verbos, tais como amar, passear, criar, visitar, viajar, bordar, escrever, mostrando que a ocupação, produção, criação, leitura, etc., dão alegria, ânimo e prazer de viver. Os idosos devem deixar seus legados para a posteridade e podem compartilhar suas especialidades e experiências. Deve haver uma entrega de superação dos limites rumo ao alcance de renovadas produções que nos imortalizem por obra e graça do legado que deixamos. Nicodemos, no momento da sepultura de Cristo, levou uma mistura de mirra e aloé. João capítulo 19, versículo 19, verso 39. A viúva pobre colocou como oferta todo o pouco que possuía no gasofilaço. Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. Lídia foi generosa abrindo sua casa para Paulo e para a pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13 a 15. Dorcas viveu para ajudar os pobres. Atos capítulo 9, versículo 39. Herdamos dos nossos avós e pais o que pode ser chamado de ancestralidade, deixando para as gerações que nos seguem algum tipo de legado. Qual o legado que o grupo de idosos desta igreja estará deixando? Que impacto gostaríamos que a nossa vida causasse em quem nos conhece? A Bíblia dá valor às relações intergeracionais. Jovens e idosos têm seu valor inconfundível. Eles se completam e complementam. Jamais devem competir. A igreja que é uma verdadeira guerra entre jovens e idosos. Mas eles devem somar, se complementar e não competir uma geração com a outra. A Bíblia diz: a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cães. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Já vaticinava Joel em sua época: os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Certo pregador americano, contando de sua infância vivida no interior dos Estados Unidos e de seu pai lavrador, dizia: o velho arava a terra com equipamento rude de tração animal. Ele não costumava se prender ao jugo para puxar o arado com uma mula nova e uma outra mula mais velha. E explicou por quê. A nova tinha mais força e podia fazer os sulcos do arado mais profundos. A idosa, porque sabia o caminho, podia fazê-los mais retos. A força da jovem e a experiência da mais idosa precisavam juntar-se para que o trabalho pudesse sair satisfatoriamente. Assim acontece com jovens e adultos na igreja. Juntando a força jovem com a experiência adulta, nós vamos produzir frutos que agradem a Deus, que saltem para a vida eterna. É juntar a experiência do idoso com o vigor da juventude. A força do jovem, a experiência do idoso precisam se juntar. Diz o pregador, para que a obra de Deus seja bem sucedida no mundo. Por outro lado, existem velhos péssimos que maltratam crianças, brincam com adolescentes e entram em rota de colisão com jovens e adultos. Mas a Bíblia diz: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Provérbios, capítulo 4, versículo 13. Por isso o idoso deve ser temente ao Senhor, abrindo espaço para a sua atuação, para que Deus possa agir através dele.
Conclusão: os idosos podem começar sempre, como diz o salmista, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Mesmo idosos de poucas letras conseguem acumular cabedal de sabedoria e entendimento que só a vida longa concede. Como é bom ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos, geração por geração. Pergunta ao teu pai, ele te informará, os teus anciãos, e eles te dirão. Jesus é descrito no Apocalipse não como jovem, no vigor dos seus anos, mas como ancião de cabelos brancos. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. A história de Israel com seu povo é inaugurada por um casal idoso, sem descendência. Sara era estéril, Abraão, carregado de anos, nada podia esperar no futuro. Caminhavam para a morte, mas foram atravessados por uma promessa de vida. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Gênesis capítulo 21, versículo 21. As Escrituras Sagradas nos convidam a refletir sobre a velhice como bênção de Deus e não apenas como um prolongamento de dias. Mostra-nos que não é um tempo de ficar aguardando a morte chegar, mas pode ser palco de novas conquistas e superação das dificuldades. O profeta Isaías, falando sobre os sintomas da velhice, assim se expressou: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dás força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versos 28 a 31. E o salmista no Salmo 92 diz que o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano, na velhice ainda dará fruto, serão viçosos e florescentes. Por isso, se você já é idoso, não fica desanimado por causa do peso da sua idade. Deus usou muitos homens de muitos anos para abençoar vidas e continua abençoando vidas até hoje pelos seus feitos registrados na Bíblia. Seja um idoso que abençoe um mais novo e dê exemplo a todos para serem seguidos, como Deus assim nos ensina na sua palavra. Que o Senhor assim os abençoe.